Olá, Zanotto! Olá para você que está em casa. É hora da gente falar de esporte por aqui. Afinal de contas, tem muita informação. E hoje, sabe aquilo quando a gente gosta já de resenhar, de conversar? Pois é, a gente começa já com muita resenha e muita coisa boa aqui no nosso SCC Esporte. Porque assim, ó, aqui tá calor, né? Verão, sol, delícia. Mas lá na Itália tá rolando as Olimpíadas de Inverno. E é nesse clima que a gente tem convidados especiais por aqui hoje. Dois irmãos que estão aqui vieram conversar com a gente, o Noah e o Zion. Mas por que será que eles estão aqui? Porque eles, manezinhos do surf, da praia, do skate, eles trocaram tudo isso para um esporte de inverno, o snowboard. E nesse clima de Olimpíadas, eles estão aqui para conversar com a gente. Meninos, obrigada por terem aceito o nosso convite. Como é que foi isso, Noah, Zion? Como é que é, manezinho, trocar tudo isso, esse clima que a galera curte tanto para praticar esportes de inverno? A gente começou desde muito novo, né? Era sempre só uma diversão. A gente ia de férias lá para os Estados Unidos e desde pequeno praticando, que nem todo mundo pratica surf aqui desde pequeno, a gente praticava snowboard. Então não foi uma transição assim, tipo, sair do calor e ir pro frio. A gente ia desde pequeno, de férias, e aí vemos que a gente era bom, tinha talento, tinha oportunidade, e cada vez mais a gente começou a levar mais a sério, até que virou profissional. E Zion, você é o mais novo, né? Você Sim. é o mais novo. O Noah que começou com tudo isso. Foi influência do irmão, isso? Como é que foi esse início? Eu, na verdade, comecei no esqui. No esqui? Foi. E aí a família toda é do snow, eu fui pro snow depois e seguindo sempre ele. Ele sempre na frente, eu correndo atrás, e eu acho que essa era a minha maior vantagem, porque eu treinava com alguém muito melhor que eu. Olha aí, como é que foi isso, Noah? Influenciar o irmão e principalmente, né, praticar, a gente tá vendo, e pode colocar um pouquinho mais as imagens dos meninos também praticando snowboard. Como é que foi isso? Como é que foi escolher esse esporte aí pra tua vida? Eu acho que foi muito fácil, porque pra mim, desde pequenininho, meu pai me incentivou muito a surfar, a andar de skate, andar de bike, a gente fazia muitos esportes. A gente andava de wakeboard, a gente testou tudo. E tudo era muito legal, tudo vinha muito fácil pra gente. Só que o snowboard foi a coisa que veio mais natural pra mim. Quando eu coloquei o snowboard no pé, eu falei, meu Deus, isso aqui é que nem andar pra mim, que nem correr na rua pra mim andar de snowboard. Pra ti, tu sabia que eu fui fazer sandboard esses dias aí, quase não deu muito certo pra mim, não deu muito certo. Mas foi isso mesmo, assim, pra ti era facinho, assim. Nossa, encaixou muito bem. E o meu irmão também, meu irmão é muito mais talentoso que eu. E, ó, é um pra falando do outro aí. Ele é muito, muito bom, ele sempre andou muito bem. E mesmo começando depois de mim, ele chegou em mim muito rápido. E a gente sempre andou junto, a gente sempre foi parceiro, sempre treinando junto, na mesma equipe. E daí, quando eu fiz 15 anos, eu fui morar nos Estados Unidos pra virar profissional. Tá. E daí, com 15 anos, você pode virar profissional. E ele não tinha idade ainda, daí ele não pôde vir comigo. Só que aí ele continuou indo, continuou treinando em outra equipe, a gente se separou um pouco. E daí, quando ele fez 15, a gente se juntou de novo. De novo? Vocês têm qual idade, diferença de idade? 20 e 22. 20 e 22. Os 2 anos. Hoje vocês moram aqui, moram nos Estados Unidos. Como é que funciona isso, Noah, principalmente pra ti, assim? Ou tu vai lá só pra treinar? Como é que é isso? Então, eu vivo no inverno, né? Vive no inverno. Eu moro aqui 6 meses no inverno do Brasil. E aí, quando começa aquele clima gostoso, aquele clima de verão, no Brasil eu vou pro inverno de lá. Eu vou pras montanhas e, por exemplo, quando eu tinha 15 a 17, eu estava nos Estados Unidos, de 17 a 19 eu estava no Canadá, e agora dos 19 aos 22 eu tenho estado na Europa. Daí, Tá por lá. eu não tenho base, eu vou, compito em um lugar, aí vou treinar em outro lugar, vou para outra competição, eu nunca paro. Então eu não tenho uma casa. Não tem uma casa do mundo, assim. E tu, Sim. né, Noah, principalmente, já começou fazendo história no esporte, né? Porque tu foi o primeiro brasileiro a participar das Olimpíadas da Juventude de Snowboard Cross. Como é que foi isso? Como é que foi representar o Brasil? Foi muito bom. Era engraçado porque todos os meus amigos da minha idade que foram comigo, eles estavam muito nervosos porque tinham feito muitas matérias falando, nossa, porque você é o austríaco que vai ganhar, que vai levar a medalha, você é o alemão que vai ganhar, o primeiro francês vencedor. E ninguém disse nada disso pra mim. Todo mundo tava, o que esse brasileiro tá fazendo aqui? Que é aqui? Eu não tinha pressão nenhuma, eu cheguei lá pra me divertir e eu tava andando bem, eu tava confiante. Foi muito legal. Foi muito legal. Hoje, vocês dois ainda estão na ativa, como é que tá a situação? O Zion já resolveu ficar mais aqui na praia mesmo? Como é que tá aí os próximos momentos de vocês aí no Snow? Você primeiro. Vai, Zion. Eu lavei as mãos já. Desistiu, abandonou o esporte.
Não, eu fiz o que eu tinha para fazer, eu senti. O esporte é muito ingrato, assim, muito dependente de fatores externos, não é só a sua habilidade. Isso sempre me incomodou muito, então aproveitei que eu ainda estava novo para começar uma nova etapa da vida e ele seguiu forte. E vai ter um novo esporte por aí? Tu vai continuar? Eu tô entrando pro MMA. Pro MMA? Olha só, gente. Aqui, ó, agora mudou um pouco a coisa. Tu segue, Noah? Eu sigo. Eu ainda não consegui conquistar o que eu procurava. Eu me esforcei muito essa temporada para tentar uma qualificatória olímpica para os Jogos agora da Itália de 2026, mas eu não consegui entrar e eu fiquei bem decepcionado. Cheguei aqui em casa bem triste, mas eu vou continuar competindo. Agora eu tenho mais 6 etapas do Mundial, da Copa do Mundo para competir e dar tudo, dar o sangue, e a temporada vai acabar agora em abril. Daí eu volto para casa de vez. Aí tu volta de vez. A gente tá falando das Olimpíadas, até pra gente encerrar a participação de vocês. A gente sabe que quando a gente não consegue algo que a gente quer muito é meio frustrante, né? Mas tá lá, ter essa oportunidade de ter a representatividade já vale muito, né? Pô, não, fala sério, tá ali disputando, vencendo, buscando títulos, tá aí com o teu troféu. Então, assim, ó, isso é o que vale, né? E tem muita coisa pela frente, tu é novo ainda, tem muita coisa pela frente, não é? Com certeza. Tá preparado pra tudo isso? Qual que é o objetivo? Olimpíada, Mundial? Agora, cara, eu quero vencer algum Mundial, vencer uma Copa do Mundo, ia ser muito, muito incrível. E seguir pra frente. Se eu conseguir agora resultados bons, as próximas temporadas vão ser muito incríveis e as próximas Olimpíadas de 2030 vai ser loucura, vai ser meu foco. É isso aí. Mostra o troféu pra gente um pouquinho. Dá pra pegar na câmera 2 ali? Mostra aí, Noah, pra gente. Mostrar o troféuzinho, o troféu dessa galera, porque afinal de contas, a gente fala sempre aqui de Floripa, frio, de calor, mas esses meninos escolheram um esporte ainda mais desafiador. Gente, Noah, Zay, obrigada, que história linda. Que vocês sigam, né? Mesmo em esportes separados, mas irmão é irmão, sempre um incentivando o outro, que é isso que vale. É isso aí. Gente, obrigada pela participação. Obrigado você. Boa sorte por aí, Zay. Boa sorte nesse novo esporte agora. E conta com a gente pra gente mostrar agora você aí voando no MMA também. Perfeito. Obrigada, gente. Tchau, aí, tchau. os meninos, irmãos, pra falar, justamente trazer essa história deles, que é fenomenal. Vamos ver a tabela de classificação das equipes que estão brigando para não cair no estadual. Com esse empate, foi bom pro Figueirense também, ó. Tudo igual, tudo embolado. Marcílio Dias, Carlos Renault e Figueirense com 4 pontos. E a situação complicada tá aqui, do Jack, do Joinville, que ainda não venceu. Lembrando que 3 caem para a Série B e apenas 1 em pontos corridos permanece na Série A do nosso catarinense. E também foram divulgadas as datas da final do campeonato catarinense. Vamos colocar aqui para o pessoal? Brusque e Chapecoense jogam na Arena Simon, em Brusque, no sábado, dia 14, às 4h30 da tarde. O jogo de volta é no domingo, dia 22, às 6h30 da noite, lá na Arena Condá. E no meio disso, a Chapecoense ainda tem jogos pelo Campeonato Brasileiro. Quero só ver essas 2 semanas da Chape. E também tem Camboriú e Barra no Orlando Scarpelli, primeiro jogo no domingo às 5h da tarde. E o jogo de volta na Arena Barra, dia 21, no sábado, às 7h da noite. Campeonato Catarinense a gente segue acompanhando por aqui. E hoje é dia de contar história por aqui mesmo, né? Vamos contar mais uma? Vamos trazer mais uma história incrível e de família? Pois é, o esporte uniu ainda mais mãe e filho. Um jovem que tem a inspiração dentro de casa para ir muito longe no mundo das artes marciais. Olha só. O golpe é firme. O som é alto. Mas por trás de cada movimento existe uma história construída em família. Aqui, o karatê não é só um esporte, é rotina, é disciplina, é herança. O karatê pra gente, mais do que a prática de um esporte ou de uma arte marcial, é onde a minha família se encontra, né? Onde a gente sempre teve um porto seguro, é o esporte, é o que nos mantém muito unidos. Nós viemos até São José, na Grande Florianópolis, para conhecer a Simone e o Marcos Vinícius, mãe e filho. A Simone é karateca, sensei, professora e árbitra de karatê. Seguindo seus passos, Marcos Vinícius, 17 anos. Desde os 4, o garotinho já mostrava que queria ir longe. Apoio da mãe e do irmão mais velho. Ele leva o karatê desde pequenininho de uma maneira
mais séria, mais karateca mesmo. Aquela coisa que parece que é uma coisa que alimenta ele, sabe? Alimenta a alma, alimenta o espírito dele. Então, assim, é emocionante, não tem como dizer que não. Marcos Vinícius cresceu dentro da academia. Enquanto muitas crianças aprendiam a brincar, ele aprendia a respeitar, cair, levantar e lutar. Hoje, eu não considero mais o karatê só um esporte para mim. Ele é o que eu faço, é literalmente a minha vida, eu trabalho com isso. A minha mãe me mostrou o caminho do karatê, da competição, e eu falei, vou seguir isso com a minha mãe e com a minha família. Tenho meu irmão, que é literalmente a expressão que eu vejo. Com o apoio familiar, o talento virou resultado. Foram inúmeras conquistas importantíssimas. Só em 2025, o jovem foi campeão brasileiro, estadual, campeão dos Joguinhos Abertos, da Copa Joinville, além de vice-campeão pan-americano e presença no ranking mundial da WKF, sistema que marca a pontuação dos atletas. A medalha mais gratificante para mim que foi a meu primeiro brasileiro. Eu competi o meu primeiro brasileiro quando eu tinha 6 anos de idade. E eu consegui ser campeão na primeira vez que competi o brasileiro. A competição mais difícil para mim foi a Sul-Americana em 2024, que é a medalha que está ali, pois foi quando eu voltei de lesão. Eu estava no Sul-Americano, campeonato internacional, era meu segundo Sula, e a chance de eu ganhar por conta do joelho era muito, muito difícil. Dali para frente, quando eu cheguei ali no hotel em Bolívia, eu falei, aqui eu vou escrever minha história, o que eu posso fazer. Para muitos, o karatê pode ser até um esporte individual, mas aqui ele é coletivo. O treino é intenso, os movimentos são corrigidos e cada detalhe é extremamente importante. E é nesse ambiente que o Marcos Vinícius vem crescendo dentro do esporte. E esse ano pode ser um dos mais difíceis para ele, que é passar das categorias de base para a categoria adulta. Eu digo que esse ano é aquela frase, acabou uma fase que era a fase da categoria de base. Eu vou fazer 18 anos e agora eu vou pro adulto. É o fim para um começo agora. É uma categoria muito diferente. Os adultos, eles são muito mais experientes, eles já estão na categoria há mais tempo que eu, então para eu chegar no nível deles é algo mais complicado. Apenas um desafio. Um a mais na vida de Marcos Vinícius. As medalhas pesam, mas o que sustenta o atleta é o que vem de casa. A família nunca soltou a mão. Cada viagem, cada campeonato, cada derrota e cada vitória. É difícil porque eu trabalho na arbitragem, então muitas vezes eu consigo acompanhar a competição, mas eu não posso torcer. Eu não posso chorar, apesar de eu chorar escondido às vezes, ou chorar por dentro, eu não posso gritar, eu não posso torcer, eu não posso vibrar. O Marcos Vinícius treina em São José e também em Joinville, cidade que representa. E toda ajuda nesse ano mais desafiador é muito válida. No Instagram dele tem toda essa trajetória inspiradora. A mãe viu o menino virar atleta e o atleta virar referência na base. Agora precisa trilhar sua estrada no adulto. Sempre juntos. Eu vejo o meu filho muito melhor do que eu. Né? Eu olho para ele, eu vejo o brilho no olhar dele, quando ele me ajuda na aula, quando a gente vai para um campeonato, quando eu vejo ele lutando, competindo. Então, assim, não tem como não ter essa satisfação. Um atleta disciplinado, esforçado e com um futuro brilhante. Orgulho não só da mãe, mas de todo um estado. Cada esforço, cada dia de treino que eu tive aqui, cada gota de suor, cada machucado, vale muito a pena, que dá para deixá-la com orgulho como ela está hoje. Que baita história, hein? Vinícius, Simone, Marcos Vinícius e Simone, obrigada por
deixar a gente trazer um pouquinho, mostrar para o pessoal de casa essa linda história com esporte, com família, que é o que vale mais. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Maria Esther Henrique Zanotto segue na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Até amanhã!